Bom, a Itália, a escolha é essencialmente porque a Itália é um dos países mais importantes, talvez, da cinematografia de animação europeia, à qual o festival tem dado sempre um destaque especial ao longo das suas 16 edições. E depois também era um ano em que convergiam, faziam aniversários alguns grandes atores, digamos assim, do cinema de animação mundial, italiano, nomeadamente o Bruno Bozzetto, que tinha um filme que faz 30 anos, o Allegro non troppo, e ele próprio entrou na bonita idade dos 80 e então, digamos, fazia sentido também convidarmos a Itália, não só por aquilo que ela também representa, mas também para marcar algumas datas na sua história em termos de cinema de animação. Portanto, foi um pouco esse o motivador que nos levou a trazer a Itália este ano. Eu diria, sem tentar ser exagerado ou puxar muito a brasa à nossa sardinha, como diz o povo, que eu acho que tem sido bastante. Nós, desde o ano 2000, que levamos o cinema de animação junto das famílias, das crianças, e aquilo que sentimos é que hoje muito do nosso público é público que vem dessas ações que nós fazemos ao longo de muitos anos, ainda anos mesmo do próprio Festival Monstra, e que tem cativado as pessoas para esta arte que nós achamos fantástica e magnífica, que é o cinema de animação. E por isso nós este ano fizemos um pouco as contas assim por alto, cerca de mais de 500 mil de crianças que nós tocamos ao longo destes 16 anos, com as ações da Monstrinha, nas escolas, nas sessões que fazemos nos diferentes cinemas do festival, Cinema São Jorge, Cinema City Alvalade, tem feito com que os públicos não só tenham aumentado em termos da Monstrinha, que as escolas se têm interessado também pelo cinema de animação, não apenas o cinema de animação mais comercial, mas também o cinema de animação alternativo, que é aquele que nós normalmente apresentamos nas nossas sessões, e isso também tem feito com que o nosso público adulto, pouco a pouco, tem crescido, porque ele vem desse trabalho que a Monstrinha tem feito de criar novos públicos nas escolas e junto das famílias. Nós pensamos que é um impacto relativamente grande. Não podemos dizer propriamente números, mas eu, como sou também professor, recebo alguns alunos que foram influenciados pela Monstra. Vieram ver a Monstra e descobriram o cinema de animação, foram fazer alguns workshops na Monstra, descobriram ainda mais aprofundadamente que essa poderia ser uma área interessante para eles, podia ser do ponto de vista artístico e do ponto de vista de realização pessoal e de realização artística uma forma interessante deles se integrarem no mundo, e muitos deles, por causa das oficinas da Monstra e da Monstrinha também, acabaram por alguns já são realizadores, já fazem os seus próprios filmes, outros estão a estudar, e outros que, não sendo, digamos, artistas e criadores, serão de certeza melhor público e melhor audiência, porque conheceram não só os filmes que nós passamos no ecrã, mas aquilo que são os backgrounds, o que está por trás da realização de um filme, quando as pessoas vêm às nossas formações. E como são formações também sempre muito alargadas, nós temos sempre músicos, como por exemplo este ano temos o Andrea Martignoni, que vai falar sobre o que é fazer uma banda sonora para um filme de cinema de animação, e quase todos os anos temos músicos, temos pessoas ligadas à realidade virtual, este ano por exemplo, que vão fazer workshops dizendo o que é que está para além da dimensão do ecrã, ou seja, aquilo que nós podemos usar também na animação como outras formas de criação e criatividade, seja através da realidade virtual, ou seja, nós podermos pôr o espectador dentro dos 360 graus e ele sentir-se uma personagem do nosso filme, ou realizar também filmes de animação mais com o objetivo dos jogos, mais com objetivos de instalações artísticas, ou seja, os nossos convidados normalmente não são pessoas apenas da realização, também os temos, claro que sim, mas também das outras partes que
constituem aquilo que está por trás e que está depois da realização de um filme de animação. E isso julgamos que também tem dado e tem aberto um campo muito largo a interesses não só de pessoas da cinematografia, do cinema de animação, mas também a outras pessoas de outras artes, como os artistas plásticos, os músicos, os performers. Nós temos no nosso historial 7 ou 8 espetáculos de abertura e de encerramento da mostra que nasceram por causa da mostra, que nós convidámos, misturámos, sei lá, coreógrafos, bailarinos, pessoas do cinema de animação, músicos, arquitetos e que em conjunto criaram obras que nasceram no festival e que depois ganharam a sua vida e que muitas delas percorreram inclusivamente o mundo, em França, nos Estados Unidos, no Brasil, e têm sido mostrados. Ou seja, o lado da formação é sem dúvida um pilar fundamental do nosso festival e que pensamos que não só é de manter, mas ele também tem sido uma alavanca, uma espécie de trampolim para as pessoas também darem o salto para outras atividades, como seja o cinema de animação. A importância é, infelizmente, vivemos num mercado que começa a ser muito controlado, ou cada vez mais controlado, por uma série de majors, ou seja, este mundo aberto e livre tem também às vezes esse outro lado que é também do ponto de vista comercial e até do ponto de vista das televisões, há uma concentração de técnicas, uma concentração de narrativas, uma concentração até do ponto de vista de filosofias, de formas de fazer. E aquilo que eu acho que é importante para as pessoas serem mais inteligentes, serem mais bem formadas, terem um espírito mais aberto e serem até do ponto de vista humano mais aberto para os outros, conhecer, perceber e receber melhor também as outras culturas que nós conhecemos menos. Isso consegue-se quando nós mostramos coisas diferentes e o nosso espírito está aberto a ver coisas diferentes. Se nós vemos apenas uma coisa, ou seja, se nós vemos apenas filmes da Pixar, da Walt Disney, não tendo nada contra estas duas majors, mas, apesar de tudo, o nosso foco fica muito concentrado numa estética, num tipo de diálogo, num tipo de narrativa. E aquilo que o festival traz, ou os festivais todos, diria eu, neste caso específico a Mostra traz, é essa diversidade. Nós temos filmes de 68 países, dos 5 continentes, o que faz com que as pessoas também vejam as outras culturas. Nós temos filmes iranianos, não é? Hoje em dia, quando a gente vê alguém de uma cultura que não é nossa, já julgamos que traz uma bomba no bolso. Não, nada. São pessoas tão cultas e tão inteligentes e tão capazes de fazer coisas bonitas como nós somos. E são tão pacíficos como nós somos, na sua maioria, não é? Assim como também nós somos pacíficos na nossa maioria. E eu acho que o levar este cinema que fazemos aqui em Lisboa também para fora da cidade, e para outras cidades, até para outros países do mundo, traz essa vantagem, que é pormos as pessoas em contacto com esta diversidade de olhares, com esta diversidade cultural, com esta diversidade de estéticas e artísticas, e faz com que também os espectadores comecem a perceber, mas espera aí, esta gente faz coisas muito bonitas também. Se fazem coisas bonitas é porque têm um coração, têm uma humanidade e são iguais a nós, não é? Podem vestir-se de forma diferente, ter o cabelo diferente, ter a cor da pele diferente, os olhos de uma forma diferente, mas são iguais a nós naquilo que é o fundamental que faz o ser humano. E eu acho que esta iniciativa da Mostra à Solta tem esta vantagem, que é levar essa diversidade, levar as outras culturas a cada vez mais pessoas. É esse essencialmente o objetivo. Bom, nós às vezes achamos, ou temos medo às vezes de falar das questões do corpo e das questões do amor, também físico, não é? Quando nós amamos alguém, ou amamos porque é da nossa família, ou é um amigo nosso, ou então alguém que nós amamos, o amor também tem o lado físico, não é? E então, como existe no mundo do cinema de animação, grandes mestres que fazem obras fantásticas em que o lado sensual está presente, porque ele é normal na nossa vida, não é? Achámos que faria sentido criarmos também uma rubrica, assim como temos o Clipe Anime, que por exemplo este ano é o Tim que fez a escolha dos clipes que vamos passar, temos o Doc Anime, temos o Terror Anime, fazia sentido termos também um espaço de animação dedicado ao cinema mais sensual. E quem vier ver, vai ver que não se vai sentir chocado, antes pelo contrário, vai se sentir maravilhado pelas imagens muito bonitas,
pelo lado sensual que a estética e que a arte destes realizadores e realizadoras conseguem pôr sobre o ecrã, utilizando o cinema de animação e utilizando aquilo que é o mais natural de todos nós, que é gostarmos uns dos outros e dizermos isso também no ecrã e também na nossa arte. É sempre difícil destacar numa programação relativamente vasta, são quase 600 filmes. No entanto, sei lá, da programação italiana, naturalmente que eu destacaria a retrospectiva do Bruno Bozzetto, os 2 filmes que vamos passar do Enzo Dallo, que são 2 adaptações de 2 livros muito conhecidos, O Gato que Ensinou uma Gaivota a Voar e o Pinóquio. O Pinóquio, aliás, tem desenhos do Mattotti, um dos grandes ilustradores da cena mundial, o Lorenzo Mattotti, que é italiano também. No cinema, aliás, o Pinóquio, que nós vamos fazer com a Cinemateca, uma retrospectiva, vamos passar 5 diferentes olhares sobre a mesma história do Pinóquio, de forma a que as pessoas possam também perceber que quando mudamos de cultura, ou seja, desde o Walt Disney ao Enzo Dallo na Itália, o que é que se transforma, como é que cada uma destas culturas olha a mesma história. Temos um filme de imagem real também, feito em Itália, com Mancini. Temos um filme feito em Espanha, uma coprodução engraçada entre a Espanha e o Canadá, um olhar sobre o Pinóquio 3000, o Pinóquio robô, ou seja, uma personagem já fora do nosso tempo, não é? Ou seja, tentamos também com estes olhares dizer às pessoas que é possível adaptar de uma mesma história, mostrá-la de muitas formas diferentes. Digamos que nas nossas competições, naturalmente que eu destacaria o filme que vamos estrear do Claude Barras, o Ma vie de Courgette, a história tocante e encantadora de uma criança que perde a mãe, perde a família, que vai para uma casa de reformatório com outras crianças, como eles criam ali a sua família, não é? É um filme muito bonito, muito tocante. A Molly Monstrinha, do Ted Seeger, que vai estar também connosco, assim como o Claude Barras, um filme para a família toda, muito bonito. Vamos estrear um filme canadiano também muito bonito, sobre esta questão de uma rapariga que quer ser poetisa, que se quer encontrar com outros poetas em Paris e de repente vê-se no Irão, na família, no país de origem da sua família paterna. E então começa a descobrir uma cultura que ela própria não conhecia e que é, no fundo, aquilo que eu dizia há pouco, quer dizer, uma cultura nova, uma cultura diferente, mas que tem muito de poesia. Aquela poesia que ela tem dentro dela, ela percebe que vem muito mais daquela cultura do que da cultura europeia que ela quer descobrir, não é? Portanto, ou seja, há um conjunto de fatores interessantes no filme, não é? Um filme canadiano da Anne-Marie, Window Horses, um filme também muito bonito. Vamos ter também na nossa programação, mais dedicada às famílias, 3 programas com filmes muito bonitos, filmes italianos, filmes europeus, filmes um pouco do mundo inteiro. E vamos ter também 2 antestreias, que é bom chamar antestreias, ou seja, programas especiais. Um deles é de um grande amigo do festival, um americano, um realizador independente, que fez um filme chamado Vingança, e que é uma estreia no nosso país e na Europa. O filme ainda só passou nos Estados Unidos, um filme do Bill Plympton. E vamos também passar um filme que já passou em alguns locais em Portugal, mas que é uma obra-prima do cinema de animação, de um grande realizador holandês, o Michael Dudok de Witt, que é A Tartaruga Vermelha. Um filme muito tocante da relação, uma espécie de novo Robinson Crusoe que quer sair da ilha, mas esta tartaruga enorme não o deixa, e vamos perceber porquê, porque ela quase lhe quer criar um destino, não é? E depois um outro filme também muito bonito, que é o Louis Anivers, que está na nossa programação e que também é uma estreia. O Louis Anivers do Jean-François Laguioni, que é um poeta das imagens e do texto. Ele escreveu o livro e depois adaptou o livro para o cinema de animação. E imaginemos-nos na costa da Caparica, com há um grande dilúvio em que toda a gente desaparece e há um de nós, neste caso uma senhora já de alguma idade, que fica sozinha para desfrutar de toda aquela praia para ela. E diariamente ela percorre a praia e encontra coisas diferentes, porque o mar lhe traz coisas diferentes. E há uma história também, assim, uma linha
tocante o tempo todo. E, portanto, digamos que faria destes os grandes destaques da nossa programação. Eu penso que o cinema de animação, depois de 4 anos de torneira fechada, em que praticamente não houve apoios, as coisas começaram a melhorar de novo e penso que isso é fundamental para um cinema de animação que até cerca de 2010, 2011, e até mesmo 2012, estava muito pujante, estava a fazer cada vez obras mais bonitas, mais interessantes, ganhava festivais em todo o mundo. O último filme da Regina Pessoa ganhou mais de 200 prémios no mundo inteiro, não é? Ou seja, é um cinema de animação com um reconhecimento internacional enorme e que agora, pronto, depois teve este momento de paragem que eu penso que vamos recomeçar e se calhar a prova disso mesmo é o facto da nossa competição portuguesa, a homenagem que fazemos ao Vasco Granja e com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores, ter um conjunto de 13 filmes, todos eles muito interessantes, e 2 estreias mundiais. O último filme da Joana Toste e o último filme do Pedro Brito, que vão estrear nesta competição. Ou seja, começamos já de novo a ter filmes novos e a conseguir ter esta competição toda cheia, quando, por exemplo, há 2 anos atrás, nós não tivemos filmes para fazer esta competição. Ela teve que ser integrada na competição internacional. E isso, portanto, dá-nos algum alento para prever que o cinema de animação volta de novo em breve a estar de boa saúde, porque a matéria fundamental para fazer qualquer coisa, que é os seres humanos, com talento e com capacidade artística, existem. Ainda cá estão, felizmente alguns foram embora, mas não foram todos. Daí que agora só faltam os meios para pormos de novo a máquina a funcionar e que o talento destas pessoas que já provaram e dos novos que estão a sair das escolas, que também estão a provar que têm muita capacidade, se mostre nos ecrãs e depois também nos nossos corações quando vemos os filmes que eles realizam. Obrigada, Fernando. Obrigado. Até breve.